Estamos neste tempo do Natal, oitava do Natal, e nós temos esta oportunidade, queridos irmãos e irmãs, de mergulhar mais e mais neste mistério da encarnação do Verbo. Esse Deus que se fez um de nós, que assumiu a nossa fragilidade humana, que veio para salvar, que veio para libertar. Então nós aí temos, como disse, várias festas dentro da grande festa do Natal. Participamos da festa da Sagrada Família e hoje Epifania do Senhor. Epifania que significa manifestação, manifestação da glória, manifestação da presença de Deus. E para nos ajudar a mergulhar, eu gosto dessa palavra mergulhar no mistério, para nos ajudar a mergulhar, hoje nós contamos aí com a mensagem, primeiro do profeta Isaías, já do Antigo Testamento, quando ele se dirige à comunidade de Jerusalém, uma comunidade que parece adormecida, uma comunidade que parece cega, que não está percebendo aquilo que está acontecendo. Uma luz, uma glória está sobre esta cidade. Por isso, o profeta, ele começa com essa frase: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém. Então é uma chamada de atenção, para que aquela comunidade possa abrir os olhos e perceber aquilo que está acontecendo. É interessante que povos longínquos, distantes, já perceberam aquilo que estava acontecendo sobre Jerusalém. Que a glória de Deus, a luz do Senhor estava sobre a cidade. Então, por isso, povos vindo distantes, trazendo presentes, ouro, incenso e mirra. Esta é portanto, mensagem de exortação, para que o povo possa abrir os olhos e perceber a presença de Deus. Claro que esta leitura do Antigo Testamento também já nos ajuda a entrar no mistério da encarnação, do nascimento de Jesus Cristo. Porque esta imagem, povos longínquos, já viram a luz, estão a caminho. Aí nós temos hoje, no Evangelho de Mateus, esta imagem de 3 reis chamados magos do Oriente, que viveram esta experiência. Eles, numa terra muito distante, eles conseguiram abrir-se a essa graça. Os olhos foram iluminados, eles viram uma estrela, eles compreenderam a mensagem de que havia nascido o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis. Então aí nós entendemos o porquê que estes 3 homens, ou estes, fizeram um longo caminho para poder prestar homenagem àquele que acabava de nascer. Nesta caminhada, eles estão, portanto, sendo guiados por uma estrela. Eu creio que a imagem estrela, ela tem para nós uma importância muito grande. Aí daqui a pouco podemos fazer uma ligação maior com esta imagem da estrela também. O caso é que neste caminhar, em busca de ver aquele menino que acaba de nascer, aí nós temos estes homens que vieram, estes magos do Oriente. Eles tiveram uma certa falta de discernimento também. Porque a lógica qual que era? Bom, se é o rei que nasceu, então vai nascer dentro de um palácio. Por isso que eles foram até Jerusalém. Então aí nós temos uma compreensão muito humana. Bom, nós sabemos que daí Deus surpreende a humanidade, porque não quis
que o seu filho nascesse num palácio, onde estava lá requintado de ouro e tantas outras belezas, mas quis que nascesse numa pequena aldeia, ou seja, Belém, conforme Mateus traz para nós também. Então, nesta caminhada, podemos, de repente, também ter esta certa confusão, não compreender bem os desígnios de Deus, aquilo que Deus está, de fato, realizando na nossa história. Mas aí nós temos, portanto, novamente estes homens, vendo a estrela, deixando-se guiar pela estrela, chegaram até o menino, chegaram até aquele que era reconhecido já por eles como o rei. Aí nós entendemos, né, este presente que foi dado a Jesus, o ouro, que representa a realeza. Então é reconhecimento. Aqui nesta criança verdadeiramente está o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, este gesto, oferecer ouro, é reconhecimento da realeza. De repente, um outro já reconhece que aquela criança vem de Deus, vem do alto, a divindade. Por isso que nós temos ali o incenso, que representa essa divindade e que também é oferecido como presente. Então reconhecem a realeza, a divindade, mas também nós já temos ali, né, algo muito importante. Com um presente que foi oferecido, já existe uma luz, uma profecia, que aquele que acaba de nascer, ou seja, o Verbo encarnado, ele também vai passar um dia pela paixão, pela cruz, ele vai ser morto e vai ressuscitar, é claro. Porque a mirra era o perfume que usava para embalsamar o corpo já. Então nós sabemos que depois, quando Jesus, ele cresceu, viveu a sua missão, passou pela paixão, passou pela cruz, pela morte, ele foi também embalsamado. Ou seja, ali nós temos Jesus que foi enrolado no lençol e foi colocado este perfume no corpo de Jesus. Então já é também uma profecia daquilo que iria acontecer. Então nós temos nesta liturgia, queridos irmãos e irmãs, também esta graça de saber mais uma vez, ou seja, de recordar, de trazer presente esta verdade de fé. Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Ele quer que todos possam reconhecer a sua grandeza, a sua realeza. Que todos possam reconhecer também a sua divindade. E que todos saibam que ele viveu um amor tal que foi capaz de dar a vida pela salvação da humanidade também. Quando eu dizia da importância da estrela, é que penso como que a estrela pode ser identificada com aquelas pessoas que na nossa vida pessoal nos conduziram também até Jesus, que nos fizeram conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Então nós, quando olhamos a nossa história de vida, somos chamados a perceber, e perceber com gratidão, porque Deus agiu, lá foi a estrela, mas Deus agiu de repente por meio da nossa mãezinha, da nossa avó, do nosso vô, do nosso pai, ou de uma outra pessoa, às vezes até estranha. Deus agiu por meio de catequistas e de tantas e tantas outras pessoas, também para que nós pudéssemos nos aproximar cada vez mais deste Jesus, que a gente pudesse conhecer verdadeiramente este Jesus. Mas ainda, eu penso que este caminho está sendo percorrido, porque o nosso conhecimento ainda é limitado. O nosso conhecimento ainda é pequeno. Nós prestamos homenagem ao Senhor, com certeza.
Nós oferecemos a Ele, de repente não ouro, não incenso e mirra hoje, embora o incenso está presente, né? Mas nós não temos aqui o ouro, mas nós temos algo mais precioso do que o ouro, que é o nosso próprio coração, onde nós também oferecemos o nosso coração para o Senhor. Nós oferecemos e queremos oferecer a nossa vida para Deus. Por isso que em cada celebração eucarística, ali nas espécies do pão e o vinho, também colocamos a nossa vida. Não tem aquela frase que é usada pelo trabalho humano, porque é a nossa vida que está profundamente ali sendo colocada juntamente com Cristo também. Então oferecemos ao Senhor, né, o nosso ser. Então repito, é um caminho que nós vamos continuar realizando no dia a dia. Então peçamos ao Senhor que possamos compreender cada vez mais este mistério da encarnação. Que possamos também sempre estarmos atentos a esta luz de Deus que está sobre nós. Sobretudo quando algumas situações difíceis fazem parte da nossa vida. Quando algumas dificuldades surgem, quando parece que a nuvem tomou conta, que o sofrimento tomou conta. Então nesta hora é preciso também levantar-se, é preciso acender a luz ali, ou seja, é preciso voltar o nosso olhar para a presença de Deus. Em meio às dificuldades, às trevas, às coisas complicadas que acontecem, nós somos chamados a acreditar que Deus sempre vai se manifestar. Deus sempre vai estar presente. Nas situações mais complicadas possíveis da vida, nós temos a possibilidade de perceber a presença de Deus agindo também naquele momento. Então que esta graça aconteça na minha vida, na vida de cada um de vocês, na vida de todos nós, que possamos perceber sempre esse Deus presente em nossa vida, mas que nós também possamos, diante do Senhor, assumir aquela missão que faz parte da graça batismal, a missão também de sermos um tipo de estrela na vida do próximo. Que nós também possamos viver esta graça de conduzirmos outras pessoas para que possam viver também esta experiência do encontro com Jesus Cristo. Aí vendo essas crianças abençoadas, os pequeninos aqui, olha que missão bonita que você, papai e mamãe, tem diante de Deus. E vocês que ainda, estou vendo jovens aqui, graças a Deus, que um dia também terão a graça de gerar filhos, a missão que Deus confia a você que é pai, você que é mãe de modo especial, a você que é vovô e vovó, tem vovó que cuida de neto, né? Estou percebendo ali, ó. Mas para ser essa presença como uma estrela, para levar a criança cada vez mais a Jesus Cristo. Enquanto pequeno é mais fácil, não é? Quando vai ficando adolescente já complica um pouquinho. Quando vai ficando jovem, de repente complica um pouco mais. Nós temos aí muitos pais que sofrem porque os filhos cresceram e de repente deixaram de viver esta proximidade com o Senhor. De repente foram estudar numa universidade, uma faculdade, e com novas companhias, enfim, foram se afastando deste que é a razão da nossa vida. Bom, creio que até aqui nós temos algum pai, alguma mãe que de repente passa por essa dor, né? Tipo, meu filho depois que cresceu não quer saber mais da igreja. Levante a mão quem é que vive essa experiência aqui. Uma, só duas, só três, só quatro?
Nós vamos encontrar muitas pessoas por aí que vivem essa dor. Mas continuemos rezando por eles, viu? Porque a oração também é uma forma de ajudarmos para que esta pessoa um dia possa acordar, também acender, abrir o coração e voltar a viver essa proximidade com o Senhor. Mas aqui, para encerrar, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos da igreja, uma igreja em saída, aí nós pensamos em tantos irmãos e irmãs que vivem distantes das coisas de Deus. Tantas pessoas que ainda vivem mergulhadas nas coisas do mundo. Então são pessoas que ainda não foram despertadas, que não acordaram. Então aí nós precisamos de repente assumir a missão do profeta Isaías, aproveitar a oportunidade, dizer: acorda, levanta. Ou seja, abra a sua mente, abra o seu coração, se aproxime daquele que pode trazer a paz para a sua vida. Então nós somos chamados na oração e, se possível for, também na fala, ajudar as pessoas para que elas possam viver esta experiência de ir ao encontro e viver esta dimensão de adoração ao Senhor também. Então saímos daqui também com esta compreensão: Deus nos chama a sermos uma estrela na vida de outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.